Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele, que no último programa ficou sem voz, porque estava num raciocínio profundo, complexo, que ele vai dar continuidade hoje, mas o programa já tinha terminado. Mas ele se recuperou ao longo da semana, foi muito impactante, né, ter cortado ele num momento tão importante da sua fala, mas seja bem-vindo, Luz Guigino, muita paz. Obrigado, muita paz. Glória a Deus. E Maria de Fátima Miranda? Que Jesus nos conduza, né? Pensou tanto, pensei que ia falar um negócio diferente. Eu também fiquei esperando. Pensei que ia sair alguma coisa diferente. Fiquei esperando algo diferente. Mas graças a Deus. É que, olha, ele nos conduz sempre. É. Agora, cada dia muda a nossa receptividade a essa condução. Então, isso aí é a controvérsia, vamos longe. Estamos no capítulo 1, né, do livro Que é o Espiritismo, uma pequena conferência espírita. É um diálogo longo aí, né, com o visitante. O tópico é a oposição da ciência. Não, falsas explicações, né? Adentramos já falsas explicações dos fenômenos, tá? Então, capítulo 1, pequena conferência espírita, falsas explicações dos fenômenos. Então, dentro desse tópico, a gente está indo para a segunda pergunta do visitante, que é a seguinte: admitindo a realidade do fenômeno das mesas que giram e falam, não será mais racional atribuí-la à ação de um fluido qualquer? Do magnético, por exemplo? E Allan Kardec vai responder na voz de Maria de Fátima Miranda. Tal foi o primeiro pensamento que tive, como tantos outros. Se tudo se limitasse a esses efeitos materiais, não há dúvida de que poderiam ser assim explicados. Porém, quando esses movimentos e golpes se deram provas de inteligência. Quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, foi-se levado a retirar a seguinte conclusão: se todo efeito tem uma causa, o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Poderão tais fenômenos ser reproduzidos por um fluido, sem se admitir que esse fluido seja dotado de inteligência? Quando vedes os aparelhos do telégrafo fazerem sinais transmitindo o pensamento, bem compreendeis que esses aparelhos, de ferro ou de madeira, são tão inteligentes, mas que é uma inteligência quem os faz mover. Dá-se o mesmo com as mesas a que nos referimos. Dão-se ou não efeitos inteligentes? Esta a questão. Os que contestam são pessoas que nada viram ainda e se apressam a concluir, segundo suas ideias particulares e baseadas, quando muito, em observação superficial. É o critério, né, que Kardec coloca para nós. Observar tudo, analisar, para depois, então, chegar a concluir. Então, quem pouco observa e nada analisa, vai se precipitar na conclusão. Essa colocação que foi feita, que está sendo feita aqui, ela é muito importante e deu, vamos dizer, o primeiro grande passo, o primeiro impulso para que Kardec mergulhasse no estudo, na busca de identificação dessa inteligência que fazia com que esses fenômenos inteligentes ocorressem. Kardec era um magnetizador, ele era um discípulo de Mesmer. Então, até o momento, e ele em 1854, quando foi chamado para conversar a respeito
desse fenômeno das mesas que giravam, subiam, desciam, caminhavam, etc. Para ele, Kardec, isso era um fenômeno que poderia ter a sua explicação dentro do magnetismo, daqueles que possuíam esse magnetismo e que, acionando esse magnetismo, podiam agir sobre objetos, sobre alguma coisa que apenas produzisse um efeito material. Mas quando as mesas começaram a responder a perguntas e demonstrando ali a presença de uma inteligência, e essa inteligência não poderia ser atribuída a um dos presentes, porque era uma coletividade e era toda ela, muitas vezes, transcendendo o conhecimento e as possibilidades de cada um dos que ali estavam, Kardec proferiu esse pensamento que foi, vamos dizer, eu considero como a partida para a busca do entendimento e do surgimento do Espiritismo. Todo efeito tem uma causa. O efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, esse pensamento, essa colocação de Kardec, ela é profunda. E essa busca desta inteligência é que levou a que ele procurasse identificar qual era essa inteligência. E se deparou, então, com os espíritos dando início, certo, a esse estudo e essa busca de organização das ideias que vieram a compor a codificação espírita. A codificação espírita não é de Kardec. A organização da codificação é que é de Kardec. Kardec é o codificador, isto é, o organizador. As respostas, as revelações são dos espíritos, através dos médiuns de vários lugares, de vários países, com a mesma pergunta e respostas que convergiam. De médiuns que não se conheciam, que nunca tinham se visto, e, no entanto, as respostas que chegavam às perguntas, que eram idênticas para todos, eram coincidentes ou convergiam, logicamente, com as diferenças inerentes à característica, o animismo, né, do ânimo, do próprio espírito de cada um dos médiuns. Mas a essência era a mesma e Kardec, então, organizou a codificação espírita. E vamos lembrar que a codificação espírita sempre também obedeceu ao alcance da ciência, porque o espiritismo também segue e acompanha a evolução da ciência. A primeira edição do Livro dos Espíritos, ela tinha 500 perguntas, certo? Mas com o entusiasmo que daí surgiu e com a revelação científica de outros aspectos, passou a ser implementada, incrementada e alcançou, então, as 1019, que na realidade são 1018, certo? Mais as subsequentes de cada uma, que veio compor, então, essa codificação espírita ou essa revelação espírita na sua totalidade somente em 1861, certo? É que veio a edição definitiva de O Livro dos Espíritos. E, veja bem, de 1861 até os dias de hoje, permanece intacta, sem nenhuma condição de ser alterada em nenhum detalhe do que ali está. Com uma observação, com uma profundidade que ainda não alcançamos, porque quanto mais nós vamos amadurecendo, mais vamos. As questões e respostas que nós encontramos no Livro dos Espíritos, elas são tão profundas, apenas citando um fato, que é um fato pessoal. Tá? Eu fazia a abertura do culto do Evangelho no Lar, que todos nós devemos ter, né? Todos nós devemos fazer. Mas eu fazia a abertura com minha querida esposa,
E nós começávamos com uma pergunta do Livro dos Espíritos. E começávamos, então, a debater as respostas que ali estavam a essas perguntas. E, em dado momento, nós tínhamos que interromper o nosso debate. Não é o debate na Rio, não, mas era o nosso debate do culto do Evangelho, porque senão nós não iríamos ter tempo para entrarmos no Evangelho. Porque uma coisa vai puxando outra, uma coisa vai puxando outra, e nós vemos a profundidade de cada uma delas. Então é muito difícil nós termos, ainda hoje em dia, a condição de negarmos, desmentirmos ou modificarmos alguma coisa do que ali está. É um desafio que continua incólume dentro dessa obra que foi ditada pelos Espíritos. Acrescenta alguma coisa? Sim, um detalhe aqui importante é que, como nós falávamos anteriormente, os fenômenos sempre existiram, né? A gente citou no outro programa Sócrates, Platão. Os fenômenos ditos espirituais, eles sempre foram tidos como algo sobrenatural, né? O termo utilizado era que era sobrenatural, portanto você não é natural, é além do natural. Freud também colocava isso como ocultismo. Inclusive, né, o pai da psicanálise acabou tendo algumas divergências com o famoso, né, discípulo dele, o Carl Gustav Jung, justamente porque o Jung gostava de estudar esses fenômenos ditos sobrenaturais e que o Freud chamava de ocultismo. O que isso mostra? O fato de você declarar algo como sobrenatural ou ocultismo não quer dizer que aquilo não exista. Existe. Apenas eles não encontravam uma explicação para isso. E aí é que entrou Allan Kardec, né? O Hippolyte Léon Denisard Rivail, como um sábio, um cientista, um pesquisador, que se debruçou sobre o fenômeno. E o mais importante, né? E para quem está ouvindo a Rádio Rio de Janeiro e não conhece da doutrina, Allan Kardec, ele próprio coloca aqui na resposta, né, para o visitante, ele não acreditava nisso. Ele, como um estudioso do magnetismo, né, já estudava o magnetismo há 30 anos, o primeiro pensamento dele foi justamente que era um fenômeno magnético. Nada além disso, mas observando o fenômeno, ele viu que por detrás do fenômeno havia uma inteligência. E aí, como o Aloysio estava falando, ele coloca aqui, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. E foi a própria causa do fenômeno que se revelou. Não foi ele que nomeou. A causa do fenômeno, através da comunicação estabelecida por pancadas, revelou-se tratar de espíritos, almas dos homens que viveram e desencarnaram e continuaram vivos. Então Kardec não inventa nada. Aliás, ele de certa forma ele era até muito cético. Sequer acreditava, por exemplo, na reencarnação. Então quem acusa Allan Kardec de ter inventado toda uma história é porque não leu a história. Não sabe das próprias palavras de Allan Kardec. Aí seria interessante o ouvinte ler o livro Obras Póstumas, né, quando Kardec conta detalhes, né, de como ele começou estudando os fenômenos, passo a passo, para verificar que ele agiu de forma científica, aplicando métodos científicos da experimentação, da observação, utilizando diferentes médiuns, tentando se precaver de qualquer tipo de fraude, procurando se precaver da questão da alucinação, se realmente aquilo era real, se não era real. Enfim, foi um trabalho hercúleo, inimaginável nos tempos atuais. Porque naquele momento não existia internet, não existia Google, não tinha WhatsApp. E conforme ele mesmo diz, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele se correspondia com mais de 1.000 centros espíritas sérios espalhados pelo mundo naquela época. Só isso. Levando em consideração que a partir do momento que ele se faz presente naquelas reuniões, as respostas não eram mais respostas bobas ou triviais, porque a presença de Kardec deu um outro caráter àquelas reuniões.
já que ele é um homem de ciência, sério, não é? E ele fazia perguntas de uma profundidade de conhecimento que quem estava brincando naquele momento ali com as mesas não tinha noção. Ele pensava e a resposta vinha com uma profundidade lógica científicas. Foi um trabalho científico, sério e de uma consistência muito grande que teve como consequência o surgimento dessa doutrina que permanece durante quase 2 séculos já, intocável. Então, dando adiante. Vamos lá. Continuo. Então, Kardec vai, né, e faz a pergunta. O visitante faz uma outra colocação. Pode-se responder que, se há um efeito inteligente, este pode ser um reflexo da inteligência, seja do médium, seja de quem interroga, ou mesmo dos assistentes, porque, dizem, a resposta recebida estava sempre no pensamento de alguém. Kardec vai e faz a seguinte colocação. É ainda um erro, filho da falta de observação. Se os que assim pensam se tivessem dado ao trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas faces, não deixariam de reconhecer a cada passo a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Como conciliar essa tese com as respostas obtidas, tão fora do alcance intelectual e da instrução do médium? Respostas que vão de encontro às suas ideias, desejos e opiniões, ou que destroem completamente as previsões dos assistentes. Quando os médiuns escrevem em uma língua que não conhecem, ou escrevem na sua própria, quando não sabe ler nem escrever. À primeira vista, essa opinião nada tem de irracional, convenho, mas é desmentida por um conjunto de fatos tão concludentes que diante deles é impossível duvidar. Além disso, mesmo admitindo essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria muito mais prodigioso. Pois que o pensamento poderá refletir-se sobre uma superfície como a luz, o som, o calórico? Em verdade, havia nisto um motivo para a ciência exercer a sua sagacidade. E depois ainda o maravilhoso seria maior, porque, achando-se presentes 20 pessoas, será o pensamento desta ou daquela que é refletido, ou desta ou daquela outra. Tal sistema é insustentável. É realmente curioso ver-se os contraditores empenharem-se na busca de causas, 100 vezes mais extraordinárias e incompreensíveis do que aquelas que se propalamos. Aqui Kardec conclui, e nós vamos ficar refletindo, não é? O argumento dele a essas colocações. E já tínhamos falado antes, porque quando ele começa a se fazer presente essas reuniões, a onda mental de Kardec estava focada em interesses bem adiantados em relação àqueles que compunham aquela reunião. E quando ele deixa claro como é que pode o médium, mesmo respondendo perguntas na língua que lhe é própria, quando ele é analfabeto. Lembramos do Eurípides Bassanufo, que foi um momento, na hora em que ele teve o primeiro contato com a reunião mediúnica, que o tio dele fazia no interior de Minas Gerais. Quando ele chega à reunião, tinha 2 cadeiras vagas, 2 lugares vagos. E o tio fala, estávamos aguardando vocês. Era Eurípides e o amigo que o acompanhava. E ele tudo acompanha com muito respeito. No final, ele fica refletindo que ele tinha uma curiosidade muito grande em ouvir alguém explanando com profundidade as bem-aventuranças. Então, naquele momento, ele pensa, como eu gostaria, se possível, ouvir uma explicação sobre as bem-aventuranças através do Espírito João Evangelista.
Aí dizem os biógrafos dele que o médium analfabeto, a pessoa ainda coloca assim, ele conhecia um O porque tomava café numa xícara. Devia ser um dos lavradores daquela região. Se põe de pé e com uma objetividade e clareza explica uma a uma das bem-aventuranças. Era o próprio João Evangelista explicando. A Eurípides Bassanufo. Eu lembrei disso aqui, não é? Porque Kardec coloca, mesmo respondendo as perguntas na língua que lhe é própria, mas ele era analfabeto. Como é que ele ia poder escrever ou de alguma forma, trazer tudo aquilo? Lembrou esse caso do Eurípides. Foi um analfabeto na reunião mediúnica, onde o tio dele estava presente, dirigindo, que explicou para ele as bem-aventuranças, que era o sonho dele. Nós temos aí, na época de Kardec, a maior parte das revelações ou dos fenômenos mediúnicos eram através da psicografia. Tanto que no Livro dos Médiuns ele recebe um tratamento muito especial e muito mais profundo do que os outros tipos de manifestação, certo? De clareaudiência e por aí afora. Então, essa argumentação de Kardec, ela é muito interessante porque é um analfabeto escrevendo, certo? Se ele é analfabeto, ele não sabe escrever, mas como ele registra aquilo que vem? Ele é conduzido pela espiritualidade para que assim o faça. A Miranda citou aqui o exemplo de Bassanufo, né? Que foi, na realidade, através de um médium mais humilde, que não tinha grande cultura, mas que transmite esclarecimentos que Bassanufo, com todo o seu conhecimento, não havia alcançado. E este indivíduo, esse companheiro, que com uma simplicidade muito grande, ele é profundo nos esclarecimentos de modo a que fosse entendido por todos que ali estavam presentes. Então existem coisas que transcendem a nossa capacidade de entender, se não através da manifestação de um espírito que não mais está entre nós, certo? Então essa é a tônica, esse é o aspecto mais importante que nós vemos na mediunidade, que são as revelações de coisas que estão além do alcance, do entendimento, da capacidade naquele momento daqueles que, pela mediunidade, servem de veículos para a espiritualidade manifestar-se, esclarecer e nos enriquecer de conhecimentos. Então é muito interessante, é muito importante que nós entendamos isso, porque, repetindo o que nós falamos em programas anteriores, mas que é muito importante que nós tenhamos isso muito claro conosco, a mediunidade não é uma criação do Espiritismo. A mediunidade, ela passa a ser compreendida através da revelação espírita. Mas ela sempre existiu, há milênios que ela existe e que era utilizado pelo homem para a sua compreensão. E com isso, a musiquinha nos avisa que terminou o nosso tempo. Transcendental. Acabou-se o que era doce, mas semana que vem tem mais. Tem mais, se Deus quiser, Ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos, eu e meu amigo Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, o ano de 1859, é o ano 2, dando continuidade ao mês de abril, né, no capítulo Quadro da Vida Espírita, e hoje iremos entrar no subtítulo Fraudes Espíritas, mas não sem antes apresentar o nosso convidado de hoje, muito especial. Vou deixar a cargo do Renato. Renatão, apresenta o nosso irmão aí, parceiro. Sem antes falar também daquela frase emblemática, Jesus nos conduza. Exatamente. Não é isso? Então, exatamente. Com certeza. Todo mundo conhece essa frase, né, Bill? Todo mundo conhece. Eis aqui nosso irmão, né? Trabalhador lá também da nossa casa, lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, Carlos Alberto, seja bem-vindo. Muita paz a todos, estamos juntos. Isso aí, ao Luz na Penumbra de sexta-feira, não é isso? Exatamente, então, Revista Espírita. Uma honra. Oh, com certeza. Do Luz na Penumbra de quando, Carlos Alberto? De quinta. De quinta, a Gênese, para o Luz na Penumbra de sexta-feira, Revista Espírita. Um prazer ter o Carlinhos conosco aqui, né, Carlinhos? Com certeza. Uma honra pra gente. Então vamos, sem mais delongas, né? Vamos lá, Bill. Entrar no Fraudes Espíritas, outro prefere que volte um pouquinho aí, Renato? O que você que Acho manda? Que dá, fala aí. Porque a gente conversou bastante no último programa sobre aqueles dois parágrafos, né? Então conversamos bastante, fomos buscar passagens do Evangelho, Marcos, coisa. Lucas. Né? Gastamos o nosso Google, né? Você disse muito bem, gastamos o Google. Um dia a gente aprende, né? Sim, um dia a gente sai da cabeça. Com certeza. Mas enfim. Então vamos entrar em Fraudes Espíritas logo, né? Para ver o que Kardec nos diz, é isso? Diz o seguinte: os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Baseiam-se no fato de que os prestidigitadores, são aquelas pessoas que têm o dom de manipulação, né? Prestidigitadores hábeis, fazem coisas que parecem prodígios para quem não lhes conhece os segredos, concluindo que os médios não passam de escamoteadores. Já refutamos este argumento, ou melhor, esta opinião, principalmente nos nossos artigos sobre o Sr. Home e nos números da Revista Espírita de janeiro e fevereiro de 1858. Aqui, pois, diremos apenas algumas palavras antes de falarmos de coisa mais séria. Pelo fato de haver charlatães que recomendam drogas nas praças públicas, mesmo de haver médicos que, sem irem à praça pública, iludem a confiança de seus clientes, seguir-se-á que todos os médicos são charlatães e a classe médica haja perdido a consideração que merece? Será que todos os médicos são charlatães? Todos os espíritos, todos os católicos, todos os pedreiros? De haver indivíduos que vendem tintura por vinho, conclui-se que todos os negociadores de vinho são falsificadores e que não há vinho puro? Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis, e bem se pode dizer que a fraude também tem o seu gênio. Mas a fraude visa sempre a um fim, a um interesse material qualquer, onde nada haja a ganhar. Não há nenhum interesse em enganar. Foi por isso que dissemos, falando dos médios mercenários, que a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto. E aí, Renatão, vamos deixar o nosso irmão Carlos Alberto abrir os comentários aí? Podemos. Então vamos lá. E aí, Carlinhos? Eu gosto muito dessa parte das fraudes espíritas. Esses homens que muitas vezes têm muita habilidade, né? A gente vê aqueles companheiros daqueles joguinhos que bota a forminha, o grãozinho dentro, agilidade com as mãos, né? E quando nós vemos alguém que frauda alguma coisa, a gente não pode tirar todos, né? Todos por um, né? Aquele médio é um mistificador. Eu não posso dizer que todos os médios são mistificadores, né? Mas a questão da ilusão, né? Imagine no tempo do século XIX,
né? Eu me lembro de um filme, vocês vão lembrar, O Ilusionista. Sim. É um filme que é tão interessante, porque eu acho que eu vi umas 10 vezes esse filme. E eu procuro, né, vendo o filme, eu entrei no lugar daquela plateia ali. Eu olhando aquela ilusão toda, que era tão bem feita, que eu, espectador do filme, achei que aquilo era verdade. Sim. Entendeu? Mas assim, eu entrando mesmo na energia do filme, né? Mas depois não, depois a gente vê que não era, que ele fraudava. Sim. Ele era muito hábil. Ele tinha habilidade, prestidigitador, né? Impressionante. Então, tudo que é efeito físico, relativo a efeito físico, precisamos ter muito cuidado, a observação, para que todo efeito, toda manifestação física, ela pode ser realmente, por médios muitas vezes mistificadores, por médios mercenários, ela pode ser fraudada. Ela dá essa possibilidade. Exato, entendeu? Perfeito. Então é bom, hoje quando nós frequentamos nossas casas espíritas, né, é bom que a gente procure sempre os lugares sérios, sim, os lugares onde a gente prima pela seriedade do trabalho, pela modéstia do trabalho, pela segurança daqueles médios que estão trabalhando. Está lá no livro dos médios, os bons médios, né? Os devotados. Então, aonde exista médiuns que tem essa condição moral realmente de fazer um trabalho correto, um trabalho sério. Exatamente. Eu acho que o maior parâmetro para isso, né, Renatão, é o que Jesus nos traz no Evangelho, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, não é isso? Perfeito, Renato? Perfeito. E no 21 também, né? Falsos cristos, falsos profetas. Sim. Nós vamos esbarrar na vida com vários, né? Nós só não podemos ser um deles. Sim. Né? E aqui o Kardec deixa muito claro nesses 2 parágrafos que você leu, que tudo aquilo que a gente não pode ser. Quando eu digo a gente não pode ser, aqui os médiums não pode ser, o Carlos Alberto deixou muito bem, né, explicado pra gente aí. E deve se observar. Até porque todos nós somos médiums num grau qualquer, não é isso? Allan Kardec deixa Sim. muito claro no Livro dos Espíritos. E mesmo esse que esteja médios, né? De alguma forma tentando enganar, ele também está acompanhado. Sim. Ele não está desacompanhado, mas ele está acompanhado de quem tem interesse naquilo, né? Em sabotar, em forjar, enfim, todas essas palavras derivadas aí, tá? Mas é importante a gente falar aqui sobre escamoteador. Sim. É aquele que furta ou rouba com habilidade. Então ele tem a habilidade Sim. de fazer, de distorcer, né? De enganar e tudo mais, e por aí vai, né? Com certeza. Mas é importante a gente estar atento a isso aí, sim, com certeza, porque a gente tem a questão do animismo, né? Sim. A gente conversava sobre isso essa semana até, e o animismo é importante, porque o que você faz sem a presença do médium? Exato. Precisa do médium para ter a comunicação entre os 2 mundos, não é? O problema é como você usa o animismo. Exato. Não é? É interessante que você saiba, que você observe, vai passar sempre alguma coisa. Evidentemente que a gente não está tratando aqui de Chico Xavier, de Divaldo, de Arigó, de Raul Teixeira, não estamos tratando desses médiums. Estamos tratando de Bill Fabiano, Renato Souza e Carlos Alberto Ferreira. Exatamente, né? Isso. E o nosso Pablo na técnica. Exato. Né? Com certeza. Tratando dessas mediunidades, né? Então não vamos exigir tanto assim, é diferente. O grau que se passa ali, eles têm uma habilidade muito grande para lidar com isso, e não deixar que a pessoa do Chico, que a pessoa do Divaldo, que a pessoa do Arigó, né, quando esteve encarnado, influísse de tal forma a atrapalhar a comunicação mediúnica, atrapalhar o fenômeno que estava acontecendo, né? Nós precisamos estudar, né? Porque senão um pensamentozinho meu qualquer, pronto, meu ânima, exatamente, que é a própria minha própria alma, sim, interfere. Já interfere, então que ela interfira da maneira mais correta possível, mais fidedigna possível, sim, né, Carlinhos? Mais fiel à doutrina, né? Quando reportando ao Livro dos Médios, quando ele no item 197, quando ele fala dos bons médios, ele fala lá dos médios seguros. É importante nós fixarmos uma observação que tem lá, que diz assim, que são os menos
né? É que tentados, né? São aqueles que menos são tentados pelas sombras. Ou seja, se eles são os menos tentados pelas sombras e são os médios seguros, né? Estão no patamar de uns bons médios, imagine aqueles que ainda estão caminhando. Nesse contexto. Então, olha, mediunidade há de se convir o fator moral. Isso é importante, gente. A reforma moral. Kardec, quando ele fecha aquele triângulo, ciência, filosofia, quando ele vai fazer a base, religião. Então, a igreja, né, o credo, na época, falou que o espiritismo era uma religião, mas eles falaram que o espiritismo é uma religião no sentido de que havia roupa, havia dogma, havia rituais, havia, enfim, uma série de patuá, uma série de coisas. E Kardec disse, não é religião nesse sentido, até mesmo porque o espiritismo ele não usa nada disso, muito pelo contrário. Não há necessidade nenhuma para que isso seja usado. Mas aí Kardec ele não aceitava a questão de colocar uma base ali de religião. Mas depois, no sentido de moral, ele aceitou. Exato. Então a base, né, do espiritismo é a religião no sentido moral. Isso é importante, porque médium nós temos que primar pela nossa reforma íntima. Porque nós nós somos intermediários de influências exteriores. E nós, através do nosso aprimoramento moral, do exercício que a gente faz dentro dessa prática mediúnica, nós vamos ditar aqueles que vão nos acompanhar. Sim. Então, o que Miramês ele dizia? Ele dizia para nós o seguinte: médiuns, diga-me quem és, eu te direi quem são os amigos que te acompanham. Exatamente. Era isso que ele falava. É isso aí. Lembrando que nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, um ano de 1859. E vamos em frente aqui. O Carlinhos citou aí o Livro dos Médios, o capítulo 16 dos Médios Especiais, item 197, Bons Médios, que você vai encontrar lá médiuns sérios, médiuns modestos, médiuns devotados e médiuns seguros. Então, estudem lá. Lembrando que o Renato falou aí de animismo, né? Na nossa casa espírita, por exemplo, a gente, na educação mediúnica, né? A gente começa numa performance anímica, né? De fazer com as características que a nossa casa tem, né? Do mentor, né? De você levantar as mãos, né? Isso é um processo anímico. Você instrui, né, Carlinhos, Renato? A gente instrui na educação mediúnica, na escola mediúnica, o médium a levantar a mão de forma anímica, né? Sem ele sentir ainda, em muitos casos, eles ainda não estou sentindo nada. Enfim, mas aos poucos, com o trabalho, com a educação, com o desenvolvimento dentro da educação mediúnica, eles vão fazendo aquilo de forma natural. Aí não mais de forma anímica, mas de forma natural. Mas começa num processo anímico ali, né, Renato? Uma forma pela qual eles vão aprendendo a doutrinar o pensamento, não é? Olha, agora é o momento de você pensar no guia, no mentor, pensar em Jesus, pensar nas forças mais altas, mais elevadas. Sim. É a forma de você doutrinar o seu pensamento. Não é? O momento não é agora de pensar no espírito necessitado, no obsessor, não é o momento desse. É o momento de você conectar somente a esta proteção que você tem, que você carrega. Muito embora você não sinta muito, né? Muito embora você não tenha... mas tem gente que diz assim, eu sou médium pedra, né? As pessoas falam, a gente ouve muita gente falar isso, sim, né? Sim. Mas, muito embora você não sinta, mas de alguma forma eles estão ali. Sim, todo mundo tem um anjo da guarda, né, Carlinhos? Todo mundo tem um espírito protetor, todo mundo tem né, uma nuvem de espíritos bons e outros necessitados. Dependendo da porta que ele abrir, né, Carlinhos? Olha só, todos nós temos um anjo da guarda e a gente fica querendo o guia dos outros. Exatamente, que é mais bonito, né? Vem aqui, Emmanuel, né? Exatamente. Quem dera que eu fosse Divaldo, para ficar gigona de anjo. E a gente tem um anjo guardião que é o espírito elevado. Sim, mais do que nós, pelo menos, com certeza. Perfeito. Nos tutelam e quer o nosso bem.
Exatamente. Entendeu? Então, aí o Kardec está lá no livro dos médios, lá, aquelas questões lá da formação dos médios, Sim. lá do 200 a 218. Lê o livro dos médios todo que vocês vão encontrar aquilo. Procurem lá e achem. Ali, olha só, ele vai dizer assim, a gente não precisa do guia de ninguém. Nós temos o nosso protetor. Exatamente. Então, tão eficaz quanto os outros, né? Exato, porque nos conhece profundamente, sim, né? Se ele tem a missão de te proteger, de te guardar, ele é mais elevado que Com você. certeza. Exatamente, né? O pai não entrega a tutela de um filho a um mais lunático do que o filho, né? Minimamente é menos lunático do que a gente. Então, isso é uma equação bem básica, né? O Renato falou aqui da questão dos médiums pedras, né, Carlinhos? Eu queria até trazer para você isso aqui, lá na educação mediúnica, ao longo desse tempo todo que a gente está lá, né? Eu lembro de uma que foi bem intrigante para mim, e engraçado ao mesmo tempo, porque ela era muito ativa, a mediunidade dela, mas muito ativa antes dela educar a mediunidade, né? Ela tomava banho, conversava com os espíritos, não conseguia dormir, não sei o quê. De repente, ela, introduzida já na educação mediúnica, ela fala, Bio, acho que eu perdi a minha mediunidade, porque eu não estou vendo mais, nem sentindo mais nada. Quer dizer, conseguiram o que queria, botar chamaram a atenção dela da necessidade, né, do compromisso que ela assumiu, né, Carlinhos? E agora, acalmou. Vida que segue, acalmou. Perfeito. Não é isso? Uhum. Isso aí, vamos dar conta. De pedra, só um adendozinho, porque uma vez eu escrevi para o receituário e eu fiz essa comunicação. Olha, sou um médio de pedra. Eu fiz isso, que estava na moda, na época, a gente fala isso. Aí eu sou um médio de pedra. Aí daqui a pouco o espírito responde, né? Quando ele dá a resposta, ele diz assim, filho, não és médio de pedra. Na realidade, você se observa pouco. És médio intuitivo. Então, exatamente. Olha aí. Tá aí o tipo de mediunidade aí. Né? Com certeza. Isso aí. Vamos continuar? Quem continua? Vamos lá, Sou eu ou você? Você que está lendo. Não é você, Renato. Foi eu? Você, então tá bom, vamos nós aqui, olha. Sua voz me apraz. No Momentos com Joana também falam isso. Sim. Essa garantia, se dirá, não é única, porque em casos de prestidigitação, há amadores muito hábeis que não visam senão divertir uma sociedade e não fazem disso um ofício. Não podem ocorrer o mesmo com os médiuns? Sem dúvida, se pode divertir um instante divertindo os outros, mas para nisso passar horas inteiras, e isso durante semanas, meses e anos, seria preciso verdadeiramente estar possuído pelo demônio da mistificação. E o primeiro mistificado seria o mistificador. Não repetiremos aqui tudo o que se disse sobre a boa-fé dos médiuns e dos assistentes, que podem ser os joguetes de uma ilusão ou de uma fascinação. Nós os respondemos 20 vezes, assim como quanto a todas as outras objeções, para as quais reenviamos notadamente a nossa instrução prática sobre as manifestações e aos nossos artigos precedentes da revista. Nosso objetivo aqui não é de converter os incrédulos, se não o foram pelos fatos, não serão mais pelo raciocínio. Seria, pois, perder nosso tempo. Ao contrário, nos dirigimos aos adeptos para premunir contra os subterfúgios dos quais poderiam ser vítimas da parte de pessoas interessadas por um motivo qualquer em simular certos fenômenos. Dizemos certos fenômenos porque aos que desafiam, evidentemente, toda a habilidade da prestidigitação. Tais são, notadamente, o movimento dos objetos sem contato, a suspensão dos corpos pesados no espaço, as pancadas de diferentes lados, as aparições, etc. E ainda, para alguns desses fenômenos, se poderia até certo ponto os simular, tanto progrediu a arte da imitação. O que é preciso fazer em semelhante caso é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar em conta o caráter e a posição das pessoas, o objetivo e o interesse que elas poderiam ter em enganar. Aí está o melhor
de todos os controles, porque são tais circunstâncias que levantam todos os motivos para a suspeição. Quer dar uma paradinha aqui, Bill? Vamos dar uma paradinha. Bom, ele fala aqui da questão das simulações, né? Está falando aqui de muitas coisas que eles já levantaram lá nas instruções práticas sobre as manifestações, que tudo deve ser observado, sobre a influência que você pode receber, principalmente a clássica pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Exatamente. E o próprio Paulo fala que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, não é isso? Sim. Que nos influenciam, né, de acordo com as nossas propensões, de acordo com os nossos próprios pensamentos. Com a sintonia, com a abertura de porta. Isso, né? E aqui ele fala sobre médios, né, a influência que exerce sobre os médios e assistentes quanto a serem joguete de uma ilusão ou de uma fascinação. Eu me lembrei aqui do segundo parágrafo lá do item 238 do capítulo 23 do Livro dos Médios, né, que fala da obsessão, e Kardec diz o seguinte: ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, ou seja, isso não é um privilégio nosso de médios menos bons, né, Carlinhos? Até o melhor médium está exposto a isso, né? Sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária, do mesmo modo que entre nós, homens, o mais honesto podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsediado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito na qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Que esse processo de prestidigitação também é um processo obsessivo, né? O espírito está ali sob a influência de não só do encarnado, que é o prestidigitador, mas ele, né, Carlinhos, também está sob a influência de um espírito desencarnado, mal intencionado, não é isso, Carlinhos? Então todos nós, até os mais experientes como nós, olha, aliás, eu acho que todos nós, até não, acho que principalmente nós, mais experientes, estamos sob esse júdice, né, o Carlinhos, de sermos enganados, né, por esses espíritos, né, até nós, principalmente nós, né? Verdade. Quer que eu fale alguma coisa? Temos um minutinho ainda. Um minutinho. Então eu vou falar. Você está com toda a razão. Mas é isso aí mesmo, cara. A preocupação de Kardec com a história. Por isso que lá na Sociedade Espírita de Paris, ele não permitia que pessoas que não tivessem conhecimento do espiritismo assistissem às reuniões. Ele precisaria ter um mínimo de conhecimento. Exato. Entendeu? E que ele falou assim: os incrédulos vão chegar aqui, vão sair mais incrédulos e ainda vão sair falando mal. Exatamente. Né? E aquele que também não quer, ou curioso, aquele negócio, não estão nem aí para... exatamente. Não vão absorver nada. Os famosos diatribes, não é isso? Exatamente, os diatribes. É isso, estamos chegando ao final, né? Chegamos ao final. Acabou, tá acabando. O Paulo vai já olhou subir pra gente, a musiquinha já tá rolando aí no fundo. Vai disparar a musiquinha, né? Ninguém tá ouvindo ainda, mas a musiquinha tá rolando. Enfim, tá chegando ao final. Agradecemos a presença do Carlos Alberto Ferreira. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço aí, muita paz a todos. É isso aí, Renato Souza, meu parceiro. Muita paz, até o próximo programa. Até a próxima, pessoal. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.